Finalmente chegou o dia da estreia das Cabulosas na temporada 2025. Nós vamos enfrentar o Bahia em Salvador. E quem analisa os confrontos dessa primeira rodada da Supercopa do Brasil provavelmente se arrisca a elencar os favoritos de cada partida. Tirando como base aquilo que as equipes fizeram no ano passado, as suas performances nos seus respectivos campeonatos, e também os elencos montados para esse ano. Mas eu fico me perguntando, será que essa relação é assim tão matemática? E eu acredito que o nosso confronto Bahia contra Cruzeiro prova que não é bem assim. Então é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Antes da gente seguir, eu quero pedir para vocês se inscreverem, curtirem o vídeo, compartilharem, né? Vamos fazer esse pré-jogo chegar a mais pessoas e acalmar um pouco o coração da ansiedade de finalmente vê-las em campo, né? Pois bem, se na teoria o Cruzeiro é favorito nesse confronto contra o Bahia, para a maioria das pessoas que analisam, né, essa partida, eu acho que na prática é necessário a gente contextualizar, e contextualizando a gente vai entender que talvez não é bem assim. O elenco que foi montado para 2025 é, sem sombra de dúvidas, o melhor da história do Cruzeiro. Nós temos 6 anos de vida e esse é, sem sombra de dúvidas, o melhor elenco que nós já tivemos. Mas para chegar nesse patamar, foi necessário fazer uma reformulação muito profunda no grupo. Então, se a gente parar para analisar, foi mais de uma dezena de chegadas e mais de uma dezena de saídas nessa última janela de transferências. Então, é óbvio que na teoria você eleva o nível competitivo, e eu acredito que ao longo da temporada a gente vai ver isso em campo. É bem provável que na primeira partida do ano a gente não consiga ver ainda toda essa capacidade do elenco sendo colocada à prova em campo diante do seu adversário. Acredito que o Cruzeiro vai ser mais competitivo em todos os campeonatos que ele entrar para disputar, sem dúvidas, mas acho pouquíssimo provável que isso seja realidade já na primeira partida do ano. E aqui entra um paradoxo, porque apesar do Jonas ter um trabalho que no contexto do futebol brasileiro pode ser considerado de longo prazo, a verdade é que com essa reformulação tão profunda no elenco, ele começa um trabalho novo dentro do clube, né? Não vou dizer que é da estaca zero, mas também não é só ajuste fino. Ele precisa, nesse momento, encontrar o time ideal dentro desse elenco. E isso é uma tarefa árdua, é uma tarefa que leva tempo, e é uma tarefa que precisa dos jogos, precisa da sequência dos jogos, justamente para que o campo dê as respostas para ele de qual é esse time ideal. É evidente que a pré-temporada é importante, a rotina de treinamentos, os amistosos, mas o que realmente vai dar as respostas são os jogos. E aí é a responsabilidade dele encontrar o time dentro desse elenco, mas eu não acredito que a gente vai ver diante do Bahia já esse time pronto, muito longe disso, né? E aliás, eu acredito que a gente vai estar diante da pior partida do Cruzeiro esse ano. O normal é isso. Então, será que dá para contar com favoritismo nesse contexto? Eu acho difícil. E até em cima disso, também não me assustaria se da goleira centroavante nós tivéssemos um time em campo titular totalmente diferente daquele que foi campeão mineiro contra o América na última partida oficial do ano passado. Eu acredito que a gente vai ter muitas mudanças em todos os setores, seja por lesão, por ausências, por aspectos técnicos, por jogadores que retornaram. Então, existem alguns aspectos aí de entrosamento, além, obviamente, de ainda não estarmos no melhor momento físico desse time, que me fazem acreditar que vai ser uma partida muito longe de ser brilhante do Cruzeiro. Então, elencar favoritismo com todo esse contexto, eu acho um pouco complicado. Eu não consigo falar nesses termos, apesar de entender que quem analisa um pouco mais superficialmente e distante da realidade do clube, olha os nomes, olha o tempo do Jonas aqui no Cruzeiro e acredita que a gente talvez está num estágio muito mais avançado do que de fato estamos. E eu acho que quando a bola rolar, isso vai ficar claro para todo mundo. E aí, aprofundando um pouco mais na partida, o Cruzeiro vai fazer a sua estreia no ano fora de casa, num gramado que, pelo que eu pude pesquisar e observar nas fotos, tudo indica que vai ser uma grama alta. Uma grama alta, ela vai tornar o jogo mais vertical, normalmente, e
e mais físico também. Foge um pouco das características assim ideais de como esse time gosta de jogar com o Jonas, né? Ele é um cara que gosta de um time que valoriza a posse de bola, que valoriza uma construção saindo ali desde as zagueiras, por vezes trabalha com linhas bem altas, né? Então, eu acredito que o próprio gramado, obviamente, além da equipe do Bahia, né? Mas o próprio gramado vai impor um tipo de jogo diferente daquilo que é o ideal para essa equipe, aquilo que talvez essa equipe treine mais no dia a dia. Então, já é um outro fator que dificulta, e aí é necessário traçar uma estratégia que leve em consideração, obviamente, o que você tem em mãos, a sua equipe, o adversário, aquilo que ele pode te propor de dificuldades, mas também esse aspecto tão importante que é o tipo de gramado que você vai jogar e que às vezes simplesmente impõe que você faça um tipo de jogo diferente. Além de tudo que eu já citei, ainda é um jogo que tende a fugir um pouquinho daquelas características que o Jonas gosta mais e propõe mais, né, no seu treinamento, que a gente tem visto dessa equipe nas mãos deles ao longo das últimas temporadas. E aí é óbvio, né, gente, que muitos desses aspectos que eu citei, eles afetam o Cruzeiro, mas afetam o Bahia também. Também é a primeira partida oficial para a equipe do Bahia. A equipe do Bahia também fez 9 contratações, deu uma mexida no seu elenco, tem um treinador que está no início de trabalho, apesar de ser extremamente promissor, né, ainda precisa de mais tempo para treinar. O gramado vai estar alto para as duas equipes, então é óbvio que é um fator que dificulta, e em nenhum momento eu quero colocar aqui como se esses fatores afetassem só o Cruzeiro. Então é óbvio que o Bahia também vai ter os seus percalços. E aí, diante disso, onde está aí o caminho das pedras para a gente encontrar uma vitória e uma classificação? Eu acho que passa por algumas coisas. O primeiro ponto é traçar muito bem uma estratégia. A gente está falando de uma partida eliminatória única, onde naturalmente as forças já se equilibram, né? Então é muito importante que o treinador tenha a capacidade de traçar uma estratégia assim assertiva para esse tipo de partida e que as atletas tenham capacidade de executar essa estratégia da melhor maneira possível, né? E aí, obviamente, quem entrar com a melhor estratégia, levando em consideração o adversário, o que tem em mãos em termos de elenco e o gramado, as condições físicas ali da partida, muito provavelmente vai sair na frente aí. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que pode fazer diferença, e aí não tem como, né, a gente fugir disso, as peças que você tem, né, o banco de reservas principalmente. Então, por ser uma partida eliminatória única, às vezes o jogo te propõe coisas assim, você pode não estar esperando ou planejando, né? Você precisa fazer uma mudança estratégica ali, tática, às vezes você perde um jogador, uma jogadora por lesão ou por uma expulsão, às vezes você toma um gol muito cedo e precisa mudar a sua forma de jogar. Então, tudo isso, se você tem no banco de reservas atletas, obviamente, com um bom nível de qualidade técnico, mas que te deem a possibilidade de mudar um pouco a sua estratégia, de mudar um pouco a forma do time jogar, eu acho que isso é muito importante. E, em tese, eu acredito que o Cruzeiro tem isso hoje. O grande problema é que a gente ainda não tem todas essas atletas à disposição. Então, ainda é aquela coisa do já e ainda não. Quando o elenco estiver completo e à disposição, se Deus quiser em breve, aí sim a gente vai ter muito material humano para fazer mudanças táticas, né? Mudanças de características. Ainda não tá todo mundo disponível, mas eu acho que o Jonas já tem hoje no banco. Vamos ver aí o time que ele vai entrar, mas independentemente das 11 iniciarem, eu acho que ele já tem no banco um volume maior de atletas assim para ele colocar no jogo e mudarem uma partida. Então eu acho que isso pode ser muito importante, até porque a gente está falando de um time que provavelmente não estará no seu melhor momento físico. E aí, tanto o Cruzeiro quanto o Bahia. Então, é bem provável que essas atletas sintam o ritmo do jogo e no segundo tempo o ritmo caia. Então, se você tiver peças para repor, né, e essas atletas entrarem ali com mais pulmão, né, e ainda, obviamente, agregado a aspectos técnicos, aspectos táticos, né, quem tiver mais opções no banco, com certeza sai um pouco mais na frente, e nisso eu acho que não dá para negar que a gente melhorou muito o elenco visando esse tipo de jogo, né? Visando dar esse tipo de alternativa ao Jonas. E aí eu acho que não tem como fugir disso mesmo, não. Mas tem um outro aspecto que eu acho que talvez seja até mais importante. Quem já me viu falando de futebol já ouviu isso. Eu acredito que numa partida
entre 70% a 80% da responsabilidade do que acontece no jogo é das atletas que estão em campo. O trabalho do treinador é no dia a dia, né? É óbvio que ele tem que escalar bem, é óbvio que ele tem que ter uma boa leitura de jogo e mexer certo, mas a responsabilidade maior é de quem está em campo. E aí entra um aspecto que é de executar bem, né, de correr até o final, de se você tiver uma oportunidade de gol, você guardar esse gol, né? Se vier uma bola, que você guarde essa uma bola, né? De você não permitir chances ao seu adversário, de você correr até o final para evitar que o seu adversário finalize, né? Muita comunicação das atletas e, acima de tudo, muita personalidade para jogar esse tipo de jogo. Em especial porque a gente está dizendo aqui, construindo um raciocínio de que as condições não são as ideais, né? Você já começar o ano, a sua primeira partida, ser uma partida eliminatória de uma competição nacional em que você entra com a expectativa de igualar a sua campanha do ano anterior, que foi campanha de finalista, poxa, é óbvio que o momento não é ideal. Se o elenco já estivesse jogando junto há mais de um ano, tivesse sido feito só ajustes finos, era outra história, mas aqui a gente está falando de um time novo, então é óbvio que as condições são muito distantes das ideais para um time que entra com uma expectativa e com uma responsabilidade de passar de fase. Então, eu acredito que ter personalidade nessa hora vai fazer muita diferença. E isso é algo que eu estou muito curiosa para ver nesse elenco do Cruzeiro, nesse grupo que o Cruzeiro montou para 2025. Eu acho que as peças que vêm, elas agregam muito, sim, no aspecto técnico, sim, no aspecto tático, mas o Cruzeiro também trouxe atletas bastante experimentadas no contexto do futebol brasileiro, vencedoras, e eu acho que ter isso no vestiário nessas horas é muito importante. Eu estou muito curiosa para ver como que essas atletas vão se portar diante dessa responsabilidade de entrar nessa partida e se impor, né? Eu acho que o momento é do Cruzeiro se impor, o momento é desse elenco se fechar e se unir no sentido de que é necessário virar uma chavinha que para mim é mental, de passar desse lugar que nós estamos e que nós estivemos em 2024, de muito alegres, muito felizes com tudo que o time construiu até ali, e passar para um outro nível, que é um nível de desejar um pouco mais, de querer um pouco mais, e principalmente de não aceitar, né, qualquer derrota, de não abaixar a cabeça em qualquer circunstância, mas de realmente se impor, de entrar em campo e o adversário perceber que esse time é diferente, que esse time está entrando muito focado no objetivo que é ser campeão. Todos os times entram querendo ser campeões, né? Isso aí não diferencia ninguém. Então é óbvio que é necessário fazer um trabalho que eu acho que está sendo muito bem feito. Esse trabalho é de médio e longo prazo, né? Nada garante que vai dar resultado esse ano. Eu já falei aqui no canal que eu acho que o nosso resultado esportivo de verdade, né, nacionalmente, vai ser a partir do ano que vem, mas está na mão das jogadoras, né? Nada impede que esse grupo se feche e que vire essa chave mental e que busque cada milímetro de campo ali se impor e buscar uma classificação mesmo numa circunstância que às vezes não é ideal. Sabe aquele tipo de time que mesmo quando o adversário merece sorte melhor, ele vai lá e ganha, ele vai lá e se classifica? É necessário que o Cruzeiro se torne esse time. Isso é com o tempo, isso envolve tática, isso envolve técnica, isso envolve aspectos físicos, mas para mim isso é principalmente uma disposição mental. E é isso que eu estou muito curiosa para ver desse elenco, e eu acho que a primeira oportunidade que elas têm em mãos, esse grupo, né, que foi montado para esse ano com toda essa expectativa, é a primeira oportunidade que elas têm de mostrar essa imposição e de mostrar que elas talvez já estão nesse lugar mental. Se vai ser campeão ou não é outra história, se vai passar do Bahia ou não, ninguém sabe. Futebol é um esporte e ele é apaixonante porque a gente pode conjecturar o que for, que na hora que o juiz apita, aí é 11 contra 11 e quem executar melhor vai passar. Não existe merecimento, o que existe é bola dentro do gol. Então, tudo pode acontecer amanhã. Dito tudo isso, eu acho que o Cruzeiro tem plenas condições, sim, de fazer uma partida correta, aquilo que é necessário para passar. Eu acho que tem plenas condições. Assim como eu acho que o Bahia também pode triunfar. Eu não vejo alarde nenhum nisso, né? Se o Bahia traçar uma estratégia correta
e sair desse jogo com triunfo e com a classificação. Então, acho uma partida muito equilibrada, mas não vejo motivos para a gente não torcer e não acreditar nas cabulosas. E aí, vamos ver como elas se comportam. Se Deus quiser, a gente tem um pós-jogo aqui já para projetar o próximo confronto. Tomara, esse é o meu desejo. Se não, a gente faz um pós-jogo para analisar aí, bate na madeira a eliminação. Mas é isso. O jogo vai ter transmissão pelo Sport TV às 19 horas de amanhã, sábado. Possamos todos assistir. Quem não vai estar lá, né? Tem uma caravana já indo. Muito legal, inclusive. Parabéns para todo mundo que está indo acompanhar as cabulosas. E quem não puder ir, assim como eu, vamos acompanhar em casa, mandar boas energias, acompanhar a estreia do uniforme, que ficou maravilhoso. É uma pena que eu não tenho dinheiro. E se Deus quiser, né, possamos sair vitoriosas e classificadas. E é isso, gente. Um beijo e até mais. Vamos, Cruzeiro!